Essa aula é do primeiro módulo do curso sobre cobertura eleitoral promovido pelo Knight Center para o Jornalismo nas Américas, com apoio do Google News Initiative. Na aula anterior eu falei sobre erro amostral, a famosa margem de erro. Agora eu vou falar sobre os erros não amostrais, aqueles que não estão no cálculo, mas que acontecem. E é bom que você saiba que eles existem. Um erro comum é o erro de configuração da amostra. Então, você tem um problema na configuração no teu processo de amostragem, né? Um exemplo clássico que acontecia com frequência era a eleição no Distrito Federal. Por quê? Alguns candidatos começaram a registrar eleitores que moravam no entorno do Distrito Federal, em municípios que ficam em Goiás, em outro estado, para votarem no Distrito Federal. O Joaquim Roriz, por exemplo, fazia isso com muita frequência. E até que os institutos percebessem, isso provocava um erro grande, porque eles não pesquisavam esses eleitores, eles circunscreviam as suas entrevistas dentro do Distrito Federal, na área geográfica do Distrito Federal, e não levavam em conta esses eleitores que moravam em outro estado e iam apenas votar lá. O Datafolha, que fazia em ponto de fluxo, acabava pegando um pouco mais esse eleitorado, né? Isso era um pesadelo para os institutos que faziam pesquisa domiciliar. Depois eles perceberam e adequaram sua amostra, passaram a fazer pesquisa também no entorno para captar o voto no Distrito Federal. Então esse é um erro não amostral que pode acontecer com frequência. É mais comum acontecer em eleições municipais, né? Em que tem pessoas que estão registradas num município, mas moram em outro e acabam não entrando na amostra. Às vezes você também tem os dados secundários defasados, ou seja, o censo foi feito há muito tempo, já houve uma migração daquele município, tem menos eleitores do que o censo indicava, ou mudou o perfil socioeconômico. Isso aí veio piorando, veio melhorando com o tempo, à medida que o cadastro eleitoral também foi sendo aperfeiçoado. Mas o cadastro ainda tem muitos problemas, porque ele não elimina os mortos do cadastro. No sistema que obrigaria os cartórios do registro civil a avisar a justiça eleitoral de todo eleitor morto, por alguma falha no sistema, acabam não sendo computados. Tanto que, quando você tem recadastramento, por exemplo, para o voto digital, o número de eleitores cai drasticamente e, junto com ele, a taxa de abstenção, porque, na verdade, você tinha um monte de morto no cadastro. A ordem das perguntas no questionário, aquilo que eu falei, né? Se você coloca uma pergunta que fala mal, que induz respostas negativas sobre um candidato e depois pergunta a intenção de voto, aquele candidato naturalmente vai aparecer pior na pesquisa. Perguntas com exemplos, como por exemplo citar o partido do candidato junto com o nome dele. Respostas para agradar o pesquisador. Isso é comum, por exemplo, em perguntas sobre sexo ou comportamento sexual. Quantas vezes você pratica sexo por semana? 45. Porque o cara quer ficar bem com o eleitor, com o pesquisador, ele quer dar a resposta esperada. Então precisa tomar cuidado para, na hora de formular a pergunta, não induzir esse tipo de resposta. Vazamento do local em que são feitas as entrevistas, principalmente em pesquisa de ponto de fluxo. É muito comum em pesquisas feitas no interior, um candidato de saber de antemão, agora porque é registrada a pesquisa, que o Datafolha vai fazer uma pesquisa lá. Aí ele já põe um cara no ponto de ônibus para vigiar, para ver quem é o pesquisador que está chegando de ônibus, e daí começa a cercar o pesquisador. Onde ele vai, ele coloca um bando de gente para ficar circulando por aquela localidade, para ver se é entrevistado e influencia o resultado da pesquisa. Questionário longo demais. O questionário é muito longo, o cara vai perdendo a paciência, vai começando a responder qualquer coisa e o resultado passa a não ser tão confiável assim. E a abstenção desigual. Nessa última eleição para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, você teve um grau de abstenção nos bairros de periferia 3 a 4 vezes maior do que no centro. Porque o eleitorado de periferia, em geral, é um eleitorado petista, e ele estava desiludido por conta dos escândalos de corrupção, da impeachment da Dilma, e acabou não indo votar em muito maior quantidade do que o eleitorado do centro, que costuma ser um eleitorado mais antipetista, vota no PT, ou no PSDB, ou no candidato que represente o antipetismo. Então, você não tem como saber isso de antemão, quem está mais desiludido que o outro e não vai votar. Então, isso às vezes acaba influindo no resultado, como influenciou no resultado das pesquisas eleitorais da Prefeitura de São Paulo. E tem o erro do eleitor ao votar.
Isso diminuiu com o voto eletrônico, mas ainda existe. Até porque a gente tem uma sequência de votação meio esdrúxula, né? Você começa votando pelo menos importante, pelo deputado estadual, até chegar no presidente. São 5, 6 votos pelo caminho. Eu já me deparei pessoalmente com situações em que havia um velhinho na minha frente votando e ele vai lá, vota, sai da cabine e o mesário fala: o senhor não terminou de votar. Eu falei: terminei. Não, não terminou. Daí ele, ou seja, o voto dele para presidente, que era o último voto, ele não tinha dado ainda. Portanto, ele tinha votado no governador pensando que era presidente. Então, existe esse erro e esse erro não é computável. E tem os erros de divulgação. Os principais são ignorar a margem de erro, quer dizer, você dá o resultado sem levar em conta que aquele candidato que tem 50% pode ter, na verdade, entre 48% e 52%, então você vai lá e diz: fulano tem 51% dos votos válidos, está eleito no primeiro turno. Não necessariamente. Como tem a margem de erro, ele pode ter 49% e ter que ter segundo turno. Então, é indispensável você fazer a divulgação levando em conta a margem de erro. Ignorar a margem de erro da pesquisa anterior. Fulano cresceu, né? Fulano disparou, só que ele foi de 20 para 23. Ele falou: não, mas está fora da margem. A margem é de 2 pontos, ele podia ter no máximo 22. Ou podia ter no máximo, então se ele tinha 20, aqui tinha 23, ele podia ter no mínimo 21. Mais do que na pesquisa anterior. Sim, mas a pesquisa anterior também tinha margem de erro. Então você tem que somar essas duas margens e, portanto, a variação tem que ser superior à soma das margens para você poder cravar que houve um crescimento ou houve uma queda. Não comparar com a pesquisa imediatamente anterior e registrar um movimento velho como um movimento novo. Isso é muito frequente, por exemplo, quando você tem pesquisas que são feitas, contratadas por uma CNI da vida, que só tem de 3 em 3 meses, e você compara a CNI com CNI, só que o Ibope já fez várias pesquisas ali no meio, ou outros institutos, e daí você compara o resultado de hoje com o resultado de 3 meses atrás, como se isso fosse uma grande novidade. Na verdade, você já teve um monte de coisas acontecendo no meio do caminho, e que já foram registradas, já viraram notícia, e que você está ignorando. Você tem que sempre comparar com a última pesquisa. Esquecer que a pesquisa tem tempo de validade. Não adianta você ficar dizendo: fulano tem tantos por cento de intenção de voto, se a pesquisa foi feita um mês atrás. A pesquisa, ela registra aquele instante, aquele momento político. Depois que ela foi feita, já aconteceu um monte de coisa e pode ser que o resultado seja outro. Então, se você vai dar um resultado e não tem nada mais novo, nenhuma pesquisa mais nova, você tem que dizer: olha, um mês atrás a intenção de voto dele era essa, mas não agora. Quando você vai analisar uma tabela, é muito importante você saber onde é que está totalizando, se é na coluna ou se é na linha, onde é que dá 100%. É muito comum jornalistas, ao pegarem uma tabela com resultados de pesquisa de opinião, acabarem comparando linhas com colunas. E a mesma coisa que comparar laranja com abacate, vai dar errado. E também um erro muito comum é confundir porcentagem com erro percentual. É muito fácil de decorar. O candidato tem porcentagem. Então a porcentagem do Bolsonaro é 25%. A margem de erro é em ponto percentual. Então são 2 pontos para mais ou para menos, ou 3 pontos para mais ou para menos. Então, margem de erro, ponto percentual. Variação, Bolsonaro variou de 20 para 25. Ele variou 5 pontos percentuais. Se ele fosse computar a variação em porcentagem, seria muito maior. Mas não vou nem entrar nesse cálculo para não confundir. Então, o candidato tem a intenção de voto é sempre em porcentagem. A variação e a margem de erro é em pontos percentuais. E também nunca se deixe levar pelos releases, pela propaganda dos candidatos. Tente olhar o relatório dos institutos, ou até mais importante, as tabelas. Tente ver os números e você próprio extrair as suas próprias conclusões. Então, por enquanto é isso. A gente volta com mais informações sobre pesquisa e alguns estudos de caso na próxima aula.